Ela já tá aqui comigo, gente. E quando ela tá aqui... Deixa eu abrir logo a câmera. Quando ela tá aqui comigo é sinal de risadas e de assunto muito leve, né? Hoje aqui com a gente. Coisa linda. E tá linda, né, Mara? Toda trabalhando no Coloblock. Eu decidi colocar cores. Hoje tá maravilhoso. Cores, porque eu disse, vamos animar. Hoje eu vim toda... Nossa, você tá... Hoje ficou nublado, quando fica nublado, Marcelo, você quer colocar o casaco, né? Mas hoje você tá chique, né? Hoje você tá sofisticada. Hoje você tá chique. Linda, sempre. Obrigada. Obrigada, Mara, mais uma vez. Muito obrigada. Estamos recebendo ela, Camila Tenório, coach materna, hoje aqui no estúdio pra gente falar um pouquinho sobre educação positiva. Isso que é um grande desafio. Deixa eu só fazer aqui a introdução com eles rapidinho. Vamos lá, olha, câmera aqui comigo, gente. Seguinte, falar sobre como educar os filhos geralmente costuma ser bastante complexo, né? Porque esse tópico ele acaba sempre levantando muitas questões. Cada família possui uma opinião ou até mesmo um método que considera o ideal, baseado em um conjunto de fatores como histórico familiar, valores e histórias de sucesso. Entretanto, existem alguns elementos que são considerados positivos pela maioria dos pais e estudiosos de psicologia e pedagogia. A educação positiva é uma abordagem de educação que reúne alguns deles e a gente vai entender melhor agora. É uma educação positiva, mas também é muito desafiador. Né? A criação dos filhos em si é totalmente desafiador e assim, e não tem como falar que com o passar das fases vai melhorando, né? São novos desafios. Porém, na primeira infância, como é primeiro para o pai, é primeiro movimento da criança, e os primeiros desafios realmente assim assustam um pouco. Ô Mila, sabe o que também que eu fico pensando? Em quem está assim, vivendo tudo isso pela primeira vez. Exatamente, por isso que a primeira infância, que é o meu foco, que eu amo a primeira infância, porque é aquele susto, aquele punch que o pai ele recebe e ele não tem cartilha, e realmente não tem cartilha para isso. Era tão bom que tivesse. É, amiga, mas não tem, porque cada criança é um babado diferente. Não tem cartilha, e é legal falar isso, porque assim, como eu sou educadora parental, mas também trabalho com mulheres, eu quero trazer a educação parental, que é a educação positiva, de uma forma diferente para não se tornar um peso. Sim. Porque senão vai ser mais um peso para aquela mulher de uma forma que ela tem que fazer, porque senão ela não vai ser boa o suficiente. Então, a forma que a gente quer entregar aqui é uma forma possível para cada família. Tá, vamos começar então explicando o que é a educação positiva que a gente tanto escuta por aí. A educação positiva, ela tem como base na educação respeitosa. Como assim? Ela vai explicar para o pai, para a mãe, através do educador parental, que através da neurociência, ciência e psicologia, como aquela criança ela é formada, tanto emocionalmente, socialmente, a questão cognitiva dela. Então, a partir do momento que você tem uma base de como essa criança ela vai sendo transformada e ela vai tendo ali as suas demandas ou não, você vai entendendo o que você pode ou não querer dessa criança, né? Como eu falei para você, tem uma questão bem básica que eu começo já sempre falando, que é a questão dos impulsos, controle de impulso, né? Quando a criança sai correndo e começa a fazer a tal da birra e você não entende porque aquela criança está chorando horrores só porque você não deixou ela pular dali do fogão. E ela começou a chorar horrores, parece que está morrendo. Você fala, meu Deus, essa criança é desorganizada. Só que existe um fator que é importantíssimo, que é o córtex pré-frontal, que fica bem aqui no nosso cérebro, e ele é responsável, Mara, por controlar as emoções. E esse córtex pré-frontal, ele só está maduro aos 25 anos de idade. Ou seja, quando tem uma criança de 2 anos, ele não começou nem a ser desenvolvido. Então, a partir do momento que você sabe disso, que aquela criança que está chorando porque você não deixou ela pular no fogão, que ela está morrendo ali, você vai ter um pouco de empatia e poder entender que ela não tem condição de controlar as emoções. Então, você que é o adulto da relação, você vai mostrar como ela deve controlar as emoções. E aí é o desafio. Tá. Aí agora, né? Pra mim ou pra Mila? E tu tava falando? Pra ficar melhor. Ah, tá. Mas conseguiu, mas deu pra falar? Não, deu, beleza. Deu pra entender tá sim. Certo. Tá. Quais que são as características da educação positiva? Ela quer trabalhar com aquela criança que ela consiga crescer como um ser humano resiliente, responsável. São as duas plataformas
mais fortes da educação positiva, que ele se responsabilize pelas ações dele, que não é aquilo que a gente pensa, educação positiva, meu filho bateu na mamãe, bata aqui, sim, você, meu amor, não é de jeito nenhum. Doeu em você, chega e faça aqui pra doer em mim também. Não, de jeito nenhum, pelo contrário, a gente quer que essas crianças, elas se responsabilizem, elas tenham consciência. E assim, é um desafio muito grande, porque a partir do momento que a gente é pai, que a gente é mãe, a gente quando vai criar nossas crianças, a gente só reproduz sem perceber, porque a gente foi criado de uma forma e nossos pais deram o melhor deles daquela forma, só que hoje, com estudos, a gente consegue entender que não existe uma cartilha, mas existe ali diretrizes positivas que você vai desenvolver ali, baseadas na ciência, que eu gosto disso, que não é mimimi, é baseado na ciência. Não tirei aqui, não né? É assim, não é das vozes da minha cabeça. Não é das vozes da cabeça da gente, dos doidos, não. É base na ciência, neurociência e no socioemocional dessa criança. Então, a partir do momento, Mara, que eu consigo entender uma besteira simples. Aquela criança está ali desesperada, mas, cara, por mais que eu queira, ela não consegue ainda controlar as emoções dela. Mesmo se Deus deixasse aqui e falasse, Ana Lu, minha filha Ana Lu, minha irmã, controle as emoções, ela não tem condição ainda, não foi desenvolvido. Então, no mínimo, vai gerar a empatia daquele adulto e ele vai se ligar, eu tenho que mostrar como ela se controlar. Sabe? É mais ou menos assim. Certo. É bom ter as regras claras, assim, nessa relação entre mãe, pai e filho? Total, Mara. Tudo tem que ser conversado, né? Eu acho que a conversa ela é a base de tudo nessa vida, a valida em uma criação de um ser humano. Então, se você tem um companheiro, se você tem a sua rede de apoio, seja lá qual for, que pai não é rede de apoio, né? Mas, enfim, se você também tem uma rede de apoio, seja a escola, a família, enfim, é legal que você... E eu oriento para que você realmente converse na sua linha de abordagem com essas pessoas, porque não vai adiantar você falar algo e é aquele outro que também está ali para lhe ajudar falar totalmente diferente. E o mais importante é você conversar com essa criança. Há limites. Hoje mesmo, eu estava me arrumando. Né? Hoje não corre, que quem vê close não vê corre. Eu estava me arrumando e estava aí minha marido, a gente divide com ela em etapas, porque eu faço alguma coisa, aí passo um blush. Aí ele faz outra coisa, aí depois eu vou lá, e aí a gente vai se organizando. Enfim, estavam nessa. E aí era para trocar a fralda da minha filha, Ana Lu. Aí, digam, eu disse, trocar a fralda, coisa simples. Simples, né, teoricamente. Tem até um meme na internet que é engraçado, que não tem aquela galera que dança break, sei lá, que fica... É isso, mais ou menos. Eu disse, Ana Lu, minha filha, vamos trocar a fralda. Tirei a fraldinha dela. E aí ela saiu correndo pela casa pelada. Eu fiquei com a pomada aqui e a outra mão segurando a fralda, assim, respirando. E aí teve um momento que eu chamei, ela não veio. Peguei a Ana Lu, eu falei a você que é para trocar a fralda, vamos trocar a fralda agora. Coloquei date e vamos trocar a fralda. Até ela entender. Então, assim, há momentos que você tem que intervir. Agora, você tem que informar aquela criança os limites. Sim. Não é porque é educação positiva que ela tem que fazer. Pelo contrário, a educação positiva quer trazer consciência para essa criança, devidamente atrelado à idade dela, o que ela pode ou não entender, mas que você traga consciência de ação e reação. Muita gente acaba confundindo isso, né, da educação positiva. Acha que a educação positiva é você não dar limites, né, para aquela criança. E não é bem assim. Não, porque a educação positiva tem como base de criar seres humanos resilientes e responsáveis. É totalmente diferente. É criar seres humanos que, quando tiverem, sei lá, numa sala de reunião, ele ter a expertise, a sabedoria e a resiliência de entender o que está acontecendo e saber se portar através dali. É criar seres humanos que consigam dominar as emoções e não serem dominados por elas, que é muito, muito difícil isso. Mas para você poder educar, por isso que eu falo que é muito lindo também, porque para você poder educar, você precisa ser. E eu mesmo, né, depois que eu entrei nessa onda aí da educação positiva, eu estava até conversando com meu marido esses dias. Assim, tem coisas até na minha infância que eu tenho lembrado que eu não imaginava, eu lendo algum livro, alguma coisa, que eu hoje sinto que muitos dos meus gatilhos foi relacionado lá atrás. E hoje eu tento, de certa forma, me organizar nisso e evoluir como todo mundo, né? Então, assim, é importante também dizer que a educação positiva não quer criar mães ou pais budas, ou gente, ai, santa, não. Inclusive, eu tenho temperamento sanguíneo, Mara sabe. Ou seja,
Eu sou o balacobaco. Então, assim, não é pra... Eu me estresso com a minha filha também. Às vezes eu perco a paciência também. Só que aí, a virada de chave, né? É você perceber o que você está fazendo, o que você está reproduzindo. Aí, a partir daí, você vai evoluindo com o seu filho. Muito bem. Respeito mútuo. É bom também ensinar para essa criança isso? Maria, eu vou falar uma besteira que eu não tinha parado para pensar antes de começar a educação positiva. Imagine que você vai trocar sua filha e normalmente a gente sem perceber, a gente vai lá, coloca a criancinha ou o bebê, seja lá como for, ali, abre as pernas da criança e vai trocando a fralda. É educação positiva você tratar aquela pessoa como ser humano. Filha, licença, a mamãe vai trocar sua fralda, tá certo? Ela vai entender. Porque a partir disso, uma simples besteira como essa, ela vai entender o que ela pode ser tocada ou não, ela vai entender o licença. E, assim, são coisas mínimas, Mara, que você vai conseguindo introduzir nessa criança e você vai deixando que ela entenda que ela é um ser humano. Poxa, aquele bebê, aquela criança tem sentimentos, é um ser humano. Interessante você falar isso. Eu vi recentemente na internet, né? A gente hoje vive muito essa era de velocidade, enfim, de volume de informações da ViTube e do Eliezer, né? Eles são ex-BBBs, são, né, um casal. E aí eles compartilham muito sobre a criação da filha deles, que é a Lua. E o Eliezer falou isso, né? Que ele, assim, todas as vezes que vai trocar a filha dele, ele pede licença, ele avisa, ele conversa com ela, mesmo sendo uma bebê de meses. E ele recebeu muitas críticas na internet por isso. Porque as pessoas, eu acredito, que não sabem dessa informação. Você vê como está enraizado. É porque é o seguinte, a gente reproduz na nossa criação o que a gente teve. E quando se trata de pais e filhos, de quando você é pai, qualquer pitaco você fica ofendido. O bacana da educação positiva é porque ela é relacionada com bases científicas, né? Não nasceu da nossa cabeça. Então, quando o Eliezer fala que ele pede licença à filha dele, por mais que ela não entenda ali de meses exatamente o que a licença significa, ela sente. Ela sente isso, tem base científica nisso. Eles sentem tudo que a gente fala, o ar, eles sentem. O temperamento de uma criança é totalmente voltado ao temperamento dos pais, principalmente quando é bebê. Então, é um padrão que você está criando ali naquela criança, de licença. O que eu vou fazer agora? Eu vou trocar sua fralda. Por quê? Mara é um ser humano. A gente, às vezes, invalida as crianças, porque são crianças. Lembra quando a gente ficava chateado porque é invalidado quando a gente era adolescente? Porra, você era um adolescente. Puxa vida, entendeu? Então, você tem que pegar essa criança... E você tem que respeitar ela como criança. Não é tipo assim, eu vou colocar um tapete vermelho para você passar. Não, com regras, né, e valores e limites, mas entendendo que ali é uma criança que tem que ser tratada como ser humano também. Muito bem. Foco nos acertos, é importante também ter isso? Total. Para que não haja naquele desânimo, assim, estou sendo uma péssima mãe ou um péssimo pai, não vou mais fazer isso. É porque é isso que eu gosto de falar e quero trazer essa educação positiva, Mara, de uma forma diferente. Porque quando a gente aborda, se a gente é autorizado a isso, porque também é um saco quando vem psicólogo, educador, que você está ali com a sua criança e a gente já fica assim, já olhando e julgando. Meu amor, não faça isso. Se você é psicólogo, se você é educador, meu amor, se você tiver autorização e se aquela mãe quiser, obviamente, que você ali chegue para dar uma força, faça isso com sabedoria. Também tem isso. Mas, assim, os focos nos acertos é você também enfatizar e se acolher no que você está conseguindo fazer, que é importantíssimo. Ali você poxa, eu consegui. Hoje eu não consegui dar 100%, mas hoje eu consegui dar 80%. Que bom, esse foi o meu melhor. E você não se destruir por conta disso, porque senão a educação positiva vai virar também um peso. E não é algo para ajudar você, para ali orientar, mas não para virar, meu Deus, eu não vou virar uma mãe boa por conta disso. Porque eu não estou conseguindo fazer exatamente o que a educação positiva diz naquela cartilha. Você vai conseguir de acordo com sua estrutura, de acordo com o seu filho, de acordo com o que você consegue fazer hoje. Está ótimo. Ótimo. Como é que a educação positiva lida com a birra? É um babado muito sério. É uma importante pergunta, né? Muito. Como se manter positivo mesmo em meio ao caos. Exato. É muito desafiador, porque eu costumo falar, para você poder educar, você precisa ser, porque as crianças, elas vão entender não pelo que você fala, mas pelo que você faz. Então, esse é um desafio muito grande, porque normalmente a gente pede para o outro fazer silêncio gritando. Fale baixo. E a gente está ali no nosso impulso. Então,
é legal a educação positiva, ela lhe traz consciência. Antes da criança, ela traz consciência sobre você. Vou dizer, Mara, assim, eu tenho me reconhecido muito mais hoje. Eu pensei que quando eu começasse a estudar sobre educação positiva, eu ia estudar sobre a minha filha. E, assim, primeiro eu estou entendendo sobre mim mesma. Então, assim, até nas minhas ações eu tenho... É como se tivesse expandido a mente, realmente, para você se reconhecer, você começar a dominar as suas emoções em meio àquele caos. Porque a educação positiva, e quando está com a birra, por exemplo, como é que eu quero ensinar meu filho a ele não ter mais birra? Mostrando a ele. Sim. Uma birra sendo nada mais exemplo, né? Sendo exemplo. Uma birra nada mais é do que ele descontrolado. Ele está com aquelas emoções descontroladas. Então, você vai, a partir daquele momento, você vai ensinar ele, mostrando a como controlar as emoções. Até um tempo que ele vai começar a controlar as emoções dele. Mas você precisa ensinar. Porque o problema é, às vezes, você ensinar ele sem ser. Como é que ele vai aprender? Uhum. Ele não vai conseguir aprender, porque criança aprende através de exemplo. Entendeu? Sempre, né? Sempre. Educação positiva também é uma reflexão? É, total. Eu estava até falando sobre isso agora, porque eu até comentei. Eu falei, né, que comentei com meu marido, eu estava lendo um livro sobre a criança interior. E aí, eu lendo esse livro, veio um flash assim na minha cabeça sobre alguns gatilhos do passado. Eu me vi em algumas situações que não estava nem lembrada. Então, é uma reflexão, porque não é que você vai virar exatamente um santo, até porque não existe isso, mas você vai começar a ter consciência das suas ações. Então, não só com criança, mas no trabalho, no dia a dia, você vai conseguir que você domine suas emoções, que elas não lhe dominem mais. Não é sempre, mas você vai ter essa consciência, entendeu, Mara? Quais muito legal. Que são as principais dicas quando a gente fala de educação positiva? Estude. Procure informações, procure um educador parental, procure livros que vão lhe auxiliar nisso, porque antes de você começar a educar a sua criança, você tem que se reeducar. Então, você estudando, procurando informações, primeiro é em você, né? Você se alimentar, porque assim, por exemplo, o educador parental, ele não vai ensinar a criança, ele vai falar com os pais, ele vai reeducar esses pais em algumas coisas ali, vai movimentar, mostrar o caminho para ele, mas ele vai precisar se reorganizar emocionalmente dentro dele, porque normalmente o que a gente recebeu, até porque nossos pais, a maioria, né? Graças a Deus, a minha família sempre teve muito mais fácil para mim, porque eu tive muita conversa. Mesmo eu acho que sem ele saber o que era educação positiva, eles já realizavam isso comigo. Então, eu tive uma educação muito bacana, mas a maioria não tem. E tá tudo bem, né? Deram o melhor. Então, você foi aprendendo meio que na marra algumas coisas e alguns sentimentos você não consegue dominar nem controlar porque você não foi ensinado a isso. Então, a educação positiva, ela nada mais é do que essa consciência, né, das emoções do outro ser humano, de trazer responsabilidade, resiliência para dentro de casa e para a vida, né? Muito bem. Quem quiser saber mais, como é que pode fazer? Quem quiser saber mais, tem meu Instagram, @CamilaTenório_, eu sou educadora parental também, coach materna. Tem um podcast também, vai se vender, né, Mara? Aqui. Por favor. Por favor, tem um podcast sobre maternidade real, na Lu Podcast, onde a gente habla mesmo ali sobre as verdades da maternidade. Então, pode ir lá, você vai se ter acolhido, tem várias informações bacanas para você poder pegar isso e levar para sua casa, para sua família. Muito bem, obrigada. Gostosinha. Aqui junto com a gente, adorei muito, sabe? Eu estava até, inclusive, falando com a Mila antes da gente começar. Eu disse, menina, isso aí vai ser um desafio, viu, quando eu for mãe. Porque eu vou dizer assim, venha logo, que eu só vou falar 2 vezes. Maravilhosa, mano. Eu só vou falar 2 vezes, pise pra cá. Vai ser um desafio, mas é isso, a vida é feita de desafios, né? Independente aí das fases em que a gente esteja, a vida é feita de desafios. Obrigada, viu, meu amor? Obrigada mais uma vez, viu, Mara? Bom demais tê-la aqui. Obrigada mesmo, bom dia. Você que está aqui, olha, ligadinho com a gente, não vai sair daí. Que para a gente fechar o programa de hoje, daqui a pouco vamos ter muitas dicas sobre Dona Flor e seus 2 maridos, esse espetáculo que vai acontecer nesse final de semana aqui em Maceió. Eu volto já já, não sai daí não.